corrigir a tarefa primeiro e depois eu vou passar o exemplo dessa aulinha que eu dei. Correção da tarefa na página 116, então, exercício 01. Eu lembro que no ano passado também deu rolo em gabarito aí por discordância de algumas coisas. Vamos analisar isso. Assinale verdadeiro ou falso. Os corpos são constituídos de partículas, átomos ou moléculas que estão em contínuo estado de vibração. A matéria vibra o tempo inteiro. Por mais bizarro que pareça, né, o cara olha algo assim, pô, não tem nada vibrando ali. É porque o teu olho também vibra, né? Tu é feito de átomos que vibram. Como é que tu quer analisar a vibração, né, sendo que tu é feito dessa vibração também? Não dá. A temperatura de um corpo é uma grandeza física diretamente relacionada com a energia cinética das partículas que o constituem. Energia cinética lá do primeiro ano é o quê? Energia relacionada ao movimento. Então lá tem um átomo, os elétrons estão girando. Quando a temperatura aumenta, eu não te falei que o elétron gira mais rápido? E se ele gira mais rápido é porque a energia cinética dele aumentou. Então faz sentido. A temperatura de um corpo é uma grandeza física diretamente relacionada com a energia cinética das partículas que o constituem. É verdade, está relacionada com a energia cinética das partículas, com a movimentação das partículas. Quando um corpo se aquece, aumenta as vibrações das partículas e assim aumentam as energias cinéticas dessas partículas. Os elétrons ficam mais velozes e, portanto, se aumenta a velocidade, aumenta a energia cinética, nada demais. Dois corpos de massas diferentes podem ter a mesma energia térmica. Um cara pode ser pequenininho e o outro grande. Só que o pequenininho pode estar muito mais quente, com uma temperatura muito maior do que o grande. E no final das contas, os dois terem 100 calorias de energia térmica, por exemplo. Então pode ter massas diferentes e terem temperaturas diferentes para compensar. Então pode. Dois corpos de massas diferentes podem ter a mesma energia térmica. Quando um corpo quente é colocado em contato com um corpo frio, há transferência de energia térmica do corpo quente para o corpo frio, até que os dois corpos fiquem com a mesma quantidade de calor? Não. Com a mesma? O que define a parada da transmissão de energia é a temperatura igual, não a quantidade de calor igual. Bobão, quase. O termômetro clínico é usado para medir a temperatura do corpo humano. Ele utiliza o mercúrio como substância termométrica. E a grandeza termométrica é o comprimento da coluna de mercúrio. Foi bem que a gente discutiu também rapidamente na aula passada. A substância termométrica é a substância que tu usa para medir. E a grandeza termométrica é a grandeza que tu mede para achar a temperatura. Ele falou tudo certinho, verdadeiro. A energia interna de um corpo não depende da sua temperatura. Nós vimos que a energia interna está relacionada com a temperatura, energia térmica, então depende da temperatura. Como é que não vai depender? Legal. 02 da UFSC, eu acho que aí tem um probleminha aqui, uma coisa que eu jamais vou poder concordar com o gabarito, vocês já vão entender qual. Com relação aos conceitos de calor, temperatura e energia interna, assinale as funções corretas. 01. Associa-se a existência de calor a qualquer corpo, pois todo corpo possui calor. Acabamos de falar que corpo tem temperatura. Calor está saindo de um lugar para o outro, não é isso? Tá? Então, associa-se a existência de calor à diferença de temperatura. Tem que ter diferença de temperatura para existir calor, não a um corpo. Então, perigosa essa aqui, falso. Quando as extremidades de uma barra metálica estão a temperaturas diferentes, a extremidade submetida a temperatura maior contém mais calor do que a outra. Contém mais temperatura. Calor armazenado num local não faz sentido, gente. Calor é energia contida em um corpo. Não, é energia se movimentando. Não pode estar calor parado no corpo. Aqui, ó. Para se admitir a existência de calor, são necessários pelo menos dois sistemas. Eu não concordo, a UFSC acha que sim, eu vou te provar que não. Olha só. Primeiro, vocês sabem qual é a definição de sistema do ponto de vista científico? Sistema é o objeto de estudo do cientista. É isso que é um sistema. É aquilo que tu estás estudando. Pode ser uma molécula, um átomo, o nêutron, o próton ou uma galáxia.
Se tu está estudando a Via Láctea, teu sistema é a Via Láctea. Se tu está estudando o próton, teu sistema é o próton. Tudo bem? Para se admitir a existência de calor, são necessários pelo menos 2 sistemas. A UFSC considera verdadeira. Eu, Otávio, vou estudar esta barra. Ela é o meu sistema. Aqui está com uma temperatura de 666 graus. Ali está com uma temperatura de 69 graus. Vai ou não vai haver calor fluindo da extremidade esquerda para a extremidade direita? Vai ter uma coisa chamada calor atravessando a barra. E aí, eu não posso dizer que existe calor nesse sistema? Nesse único sistema que eu estou estudando? Porra, por que os caras estão com essa neura de que o calor não pode existir em um único sistema? Agora eu vou ter que dizer que isso é um sistema e aquilo é outro. Para com isso. Né? Então, eu discordo do gabarito porque, para mim, do ponto de vista científico, o sistema é o objeto de estudo. E se esse objeto de estudo tiver um canto quente e um canto frio, vai ter calor atravessando o interior desse objeto de estudo, que é um sistema só, certo? E eu já discuti com colegas também sobre isso, né? E a gente não sabe o que houve, na verdade, ainda. Né? Sabe o que eu acho? Você imagina, o cara que fez a questão é doutor em física. É o papa da física. Aí ele vai lá, de repente, ele, meu sistema, nesse caso, quando eu estou estudando termologia, eu vou considerar sistema é um corpo com uma única temperatura. Vai que na cabeça dele ele gosta dessa definição. Para mim, sistema em termologia é um corpo com uma temperatura só. Então ele se obriga a dizer que aqui é um sistema e ali é outro sistema e está havendo troca de calor entre os sistemas. Se esse cara for questionado por um sujeito que não tem mestrado, que não é do nível dele, ele vai falar, cala a boca, ele vai tirar o teu mestrado primeiro. É por isso que às vezes a maioria dos recursos nas universidades que a gente faz por erros óbvios que acontecem são negados. Né? Porque é como se o cara, a gente chama de PhDeus. Né? Não é PhD, é PhDeus. Certo? Então acontece isso, tá? Então de qualquer maneira eu não posso concordar com o gabarito da 08, beleza? Pelo motivo explicado. 16. 2 esferas de mesmo material e de massas diferentes, após ficarem durante muito tempo em um forno a 160 graus Celsius, são retiradas deste e imediatamente colocadas em contato. Logo em seguida, pode-se afirmar que o calor contido na esfera maior, de massa maior, passa para a de massa menor. Se essas esferas estavam no forno a 160 graus e ficaram um bom tempo lá, quando eu retirar essas esferas, que temperatura elas terão? E quando eu colocar 2 corpos a 160 graus em contato, vai haver transferência de calor? Não, porque para que exista calor tem que haver diferença de temperatura, e não existe diferença de temperatura. 32. Se colocarmos um termômetro em um dia em que a temperatura está a 25 graus Celsius, em água a uma temperatura mais elevada, a energia interna do termômetro aumentará. Pô, tá a 25 graus. Tu encosta o termômetro na água que está a 30 graus. Não vai aumentar a temperatura do termômetro? E se aumentou a temperatura, não vai aumentar a sua energia interna, a sua energia térmica? Vai. Até porque também não poderia dar 0, né? Se eu não me engano, o gabarito é 40. Mas eu não concordo, né? Porque, pô, pra mim, dentro de um sistema, um único sistema pode sim ter existência de calor sem o menor problema. Mas aí se eu fazer a prova da UFSC, que amanhã deve botar falso ou verdadeiro? Cara, olha só, eu vou te dizer que a gente teria que analisar quem foram, a gente teria que saber o nome dos caras que elaboraram pra ver se esse cretino tá de novo na banca. Se o babaca tiver de novo, a gente vai ter que dar o braço a torcer e concordar com ele. Certo? Porque se ele se enrolar de novo, a gente tem a prova do ano anterior pra falar, peraí, meu amigo. Nós já fizemos recurso no ano anterior e tu agora está te contradizendo? Como é que é? Era o ano passado ou esse ano que está certo? Né? Mas como eles não revelam o nome dos caras, e por motivo de segurança, né? Tu imagina, o Asdrubal está fazendo a prova. Eu vou falar com ele, pedir umas dicas, somos amigos, né? De anos e anos. Né? Vai que o Asdrubal deixa passar alguma coisa para dar dica para vocês. Né? Isso é uma coisa delicada, e o pior, de certa forma, isso acaba existindo, porque lá dentro da Cooperv, as pessoas sabem quem fez a prova. Né? E esses professores dão aula em alguns lugares. Né? Então é muito delicado tu ver, tu escolher o cara, né? E aí, pô, o cara lá num showzinho com um amigo dele, ó, bicho, dá essa dica pros teus alunos, hein? Ó, manda eles estudar essa área porque eu vou botar uma questão foda dessa parte, tá entendendo? Às vezes isso acontece, que é uma sacanagem, né? Certo? Mas vamos acreditar que dessa vez vai ficar tudo redondo, tudo bonitinho. Ah, então por enquanto é falso. Não tem como tem que ser falso, tá? Se eu botar verdadeiro, eu vou estar indo contra o bom senso, né? Vou estar indo contra a definição de sistema do ponto de vista científico. Galera! Questão 3. Verdadeiro ou falso? 2
corpos com a mesma massa podem ter energias térmicas diferentes. É só ter temperatura diferente ou ser feito de material diferente. Verdadeiro, né? Dois corpos com a mesma temperatura terão sempre a mesma energia térmica. Galera, a energia térmica não tem a ver só com a temperatura. Imagina um copo d'água a 50 graus e uma piscina olímpica a 50 graus. Eu gastei a mesma energia para esquentar a água do copo e da piscina? Pô, a piscina tem muito mais energia térmica do que o copo, certo? Então tem a ver com a massa e com o material, não só com a temperatura. Então, dois corpos com a mesma temperatura sempre terão a mesma energia térmica. Fala sério, falso. Calor é sinônimo de temperatura. Calor é energia térmica em movimento. Temperatura é média de agitação das moléculas. Diferente, bem diferente. Todo corpo tem calor. Todo corpo tem temperatura, desde que não esteja no zero absoluto, né? Que aí não tem nem temperatura. Dois corpos estão em equilíbrio térmico quando tem a mesma energia térmica. Quando tem a mesma temperatura. Não é a energia térmica que determina o equilíbrio térmico. Dois corpos, não. O calor flui do corpo de maior energia térmica para o corpo de menor energia térmica. É para o corpo do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, se a piscina olímpica estiver a 20 graus e o copo a 100 graus, mesmo a energia térmica globalmente tendo mais energia, ela vai receber calor do copo, né? Com menos energia térmica. Então, o calor flui do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Dois corpos a mesma temperatura podem ter energias térmicas diferentes. Já tínhamos discutido isso numa questão anterior. Verdade. Galera, ó, uma coisa interessante aqui, mesmo a gente não tendo discutido mais detalhes a respeito das escalas termométricas, eu acredito que o pessoal pode arriscar uma transformação de uma temperatura para outra, né? Bem light, só jogar na fórmula. Então eu vou sugerir a seguinte tarefinha. Oi. Tô indo, querido. Não faz cabelo nenhum. Página 122, o exercício 29. Página 121, o exercício 21 e 22. Só não vou passar mais porque eu quero discutir algumas coisas com vocês antes disso. Valeu!